Bom dia. Mateus 15, a partir do versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 24. Nós estamos esse dia meditando só exclusivamente nas palavras de Jesus, só o que Jesus disse. O restante não. Por isso que começamos o versículo, depois saltamos ali vários outros versículos. Pois só importa mesmo o que Jesus disse agora nessa leitura nossa. Versículo 24. Jesus disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso Jesus disse porque, em virtude de uma senhora, era uma cananeia, que estava ali atrás gritando por socorro, né? Para Jesus ter piedade dela, ajudar ela, porque a filha dela estava horrivelmente, miseravelmente endemoniada. E os discípulos falaram: não, rapaz, manda essa mulher sair, manda ela parar. Os judeus sempre teve esse pensamento, né? Não. Todo respeito, os judeus sempre têm que tem uma mania de uma superioridade. Jesus não respondeu, falou: não. Jesus não sabia, né? Ele é Deus, não sabia tudo que ia acontecer. Ele falou: não, mas eu fui enviado, foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu fui enviado para o povo de Deus, o povo afastado de Deus aqui de Israel. Para esse que eu fui enviado. Jesus respondeu. Mas mesmo assim essa mulher insistiu, veio diante de Jesus, adorou, ajoelhou, fez tudo. Aí no versículo 26 Jesus disse assim: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Jesus, quando fala essas pessoas, Jesus chamou ela de cachorro? Não. Tipo um provérbio. O judaico, Jesus disse assim: não é correto tirar o alimento, né? A gente tirar os alimentos dos filhos para dar para os animais de estimação. Não é correto você, por exemplo, tirar a comida dos seus filhos aqui para dar aqui para o seu cachorro, para o seu gato. Que infelizmente as pessoas fazem muito isso hoje. Eu vejo pessoas gastando fortuna com saco de ração para levar animais veterinários, cachorro, gato. E muitas das vezes deixa de comprar um remédio, um biscoito, um alimento para o filho. Mas que dá para viver sem compra. Quer ver que infelizmente existem esses erros. Mas Jesus então deu essa resposta para ele, falar: não pode fazer assim. Mas aí ela responde Jesus lá no versículo 28. Não, ela respondeu, ela tinha dito a Jesus assim: não, mas mesmo os cachorros, né, os cães, eles comem dos restos que caem da mesa dos seus donos. Foi que Jesus respondeu no versículo 28. Ô mulher, grande é tua fé, seja feita conforme tu queres. E naquele mesma hora, no exato momento ali, a filha dela foi liberta dos demônios. Quer dizer que a mulher de fé falou não, que Deus falou não. Tirar o alimento do filho para dar para os cachorrinhos, né, porque ela era estrangeira, ela era uma cananeia. Ela falou: não, mas mesmo respondendo ali aquele provérbio, não, mas mesmo os animais, os cachorrinhos, os gatos, eles comem ali o que cai da mesa dos seus donos. Aí Jesus falou: não, menina, grande é a sua fé, vai ser feito de acordo com a sua fé. Na mesma hora, então, a filha dela foi liberta. Então, o que nós temos que agir é pela fé. Se nós tivermos fé, as coisas acontecem em nossas vidas. As coisas mudam em nossas vidas. O Senhor age, mas nós temos que ter fé.
crer em Jesus, viver a palavra dele, o milagre acontece. Versículo 32. Jesus, então, tinha chamado os discípulos e disse: olha, eu tenho compaixão dessas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, pois pode desfalecer pelo caminho. Aí Jesus falou: essa multidão de povo aí que está nos seguindo aí, tem 3 dias que eles estão direto aqui nos seguindo, acompanhando, ouvindo. Eles não têm o que comer. A multidão comendo. Como é que eu vou fazer? Se eu mandar elas embora em jejum sem comer nada, podem desmaiar, passar mal pelo caminho por fome, por falta de alimento. Mais ou menos assim, o que eu vou fazer? Isso ele falou exatamente, claro que ele sabia o que ele ia fazer. E também testando ali os discípulos. Vendo o que eles iam falar. Aí eles responderam: não. Nós onde é que nós vamos não temos alimento para todo mundo nesse deserto, onde nós vamos arrumar pão, peixe para estar alimentando todo esse povo, alguma coisa assim que eles responderam. Mas aí Jesus responde aqui no versículo 34. Quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Quantos tem? Quantos pães tem? Tem uns 7 ali, mais um pequeno peixe. Ele falou: então, faz isso, manda um povo assentar aí. E pegou os pães e os peixes, abençoou e foi entregando ali para os discípulos e os discípulos entregando para as pessoas. Conclusão: todos foram alimentados e a Bíblia nos fala que tinha mais de 4.000 homens, sem contar homens e mulheres. Então, na pior das hipóteses, tinha pelo menos 10, 12 mil pessoas. E aquele pãezinho ali não deu o suficiente. O que é que nós vemos aqui? Fé. Quando o Senhor Jesus também disse, nós lemos sobre isso, que em primeiro lugar está lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas, 6,33 de Mateus também. É isso. Dentro de Jesus, ele tinha todo o poder, ele poderia fazer aparecer uma montanha de pães e peixe. Ele não fez isso. Ao contrário, ele somente fez o quê? Abençoou o que tinha. E foi o suficiente. O que nós temos é o suficiente. Não, o senhor tem que me dar isso, me dar aquilo. Não, rapaz, o que você tem é suficiente. O meu salário é muito baixo. Eu tenho que ganhar um salário melhor, tenho que fazer isso. Não. Você ganha o suficiente. Pastor, não estou conseguindo pagar as contas, pagas. O senhor não vai fazer aparecer surgir. Deus não. Montanha de coisa para você. Não que tenha suficiente. O que tem é suficiente. Era só um pouquinho de pães ali, acho que 7 pães e alguns peixinhos. Foi o suficiente. Estão aqui. E mais de 10 mil pessoas se alimentaram. E sobrou. Comeram e sobraram. Comeram e fartaram, encheram-se. Tá? E ainda sobrou 7 grandes cestos. 7 grandes cestos cheios. Sobrou. Não tinha nada. Por quê? O Senhor nos dá é o suficiente e sobra. Nós vemos desde o início da Bíblia, lá quando Deus, lá através do profeta Elias, quando ele enviou para uma casa de uma viúva lá em Sarepta. Esta viúva continha um restinho de farinha, um restinho de azeite para fazer o pão que eles fazem, aquele pão lá no fogo lá tradicional, para eles comer. E depois ela falou: meu filho, vão morrer. Está juntando ali uns gravetinhos para fazer morrer. Não tinha mais nada para comer.
Elias chegou, Deus enviou Elias lá. Elias falou, escuta, me dá um copo d'água. Ela deu, falou, me dá aí agora, faz um bolinho lá de pão e traz pra mim. Falou, não tem, só tem um pouquinho, não fazer, meu filho, vou morrer. Falou, não, mas primeiro faz, Deus manda dizer, primeiro você faz pra mim. Ela assim fez, o que aconteceu? Houve seca durante 3 anos. Durante esses 3 anos, não faltou nada. Todo dia ela ia mexer na farinha e tinha lá. Apareceu sacos de farinha? Não. Apareceu vasilha, mas vasilha de azeite? Não. Mas o que tinha, todo dia ela tirava lá. 3 anos. Ela que deve se alimentar. Outra vez, outra feita. A viúva de um profeta, uma mulher, o marido dela era um profeta, um sério homem de Deus, tinha falecido, mas ele tinha deixado muitas dívidas. E bem, na verdade, os homens de Deus, eles não têm dinheiro, tem problema, tem dívidas. Nós sabemos disso. Esses que você vê aí cheio de dinheiro, vê isso e aquilo, são homens de Deus. Vamos examinar. E não tinham... eles queriam levar os filhos dela para vender como escravo. Aí, o que para pagar as dívidas, veio falar com o profeta Eliseu. Eliseu falou, o que tem sua casa? Não tem nada, tem um restinho de azeite lá, só. Falou, não, pede vasilha emprestada à vizinhança toda, mas muita vasilha. Pede muita vasilha. E depois chega em casa, fecha a sua porta, você e seus filhos. E esse restinho de azeite que você disse que é pouquinha coisa, começa a virar nas vasilhas. Ela creu pela fé. Começou a fazer, foi enchendo vasilhas e mais vasilhas, até que acabou o filho dela. Acabou as vasilhas, mãe. Aí o azeite parou de sair. Ela veio e falou coisa, não, eu fiz, encheu os vasilhas, o que é que eu faço? Eu falei, não, vende, paga os credores e o resto depois você vive com ela. É assim que Deus faz. O que nós temos é suficiente. Não tem que dar, o senhor não tem que dar isso, eu tenho que dar uma montanha disso, eu preciso disso. Não, o que nós temos é suficiente. Se estiver com a bênção do Senhor. Jesus só pegou os pães. Só o Pai abençoou. Pegou os peixes e abençoou. Mais de 10 mil pessoas se alimentaram. Mais de 10 mil pessoas comeram. É isso que nós temos que entender. Nós temos que parar com isso de ficar acreditando nesses hereges, nesses mentirosos, nesses falsos profetas, nesses falsos pastores. Ah, não, Deus vai te dar isso, da fazenda, carro. Vamos ver se for o Senhor que te chamou, volta para o Evangelho. É isso que nós precisamos. Ok? Muito bem, nós concluímos hoje o capítulo 15 de Mateus. Amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 16, versículo 2. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.